Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje a liturgia deste dia, sexta-feira da 9ª semana do tempo comum, a Igreja nos coloca diante de um tema muito importante. Nos coloca diante do Cristo que não é aquilo que a multidão gostaria de ver ou de ter diante dela, que era um grande homem. Quem sabe um grande líder, alguém que se interessasse pelos seus problemas humanos. E Jesus mesmo tenta dissipar esta dúvida, tenta eliminar. E eu diria para vocês o seguinte: realmente a multidão adorava escutar Jesus. Ele é quase como hoje, né? E qual era o motivo? O motivo é porque Jesus esclarecia as coisas. As questões mais difíceis que os entendidos complicavam, Jesus tentava dar um esclarecimento melhor. Normalmente as pessoas arrogantes, pelo orgulho humano, complicam um pouco a cabeça das pessoas simples. Isso sempre foi assim. Quem conhece um pouco de história humana, ou porque leu, ou porque escutou, ou porque viu um filme, sempre vai lembrar que ao longo da história, sempre as pessoas simples foram enganadas, foram levadas a entender outras coisas. E no tempo de Jesus era a mesma coisa. Jesus mesmo diz, como é que esses homens, doutores, sábios, entendidos na lei, dizem que o Messias é filho de Davi? Se o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, o reconhecia: serei o seu Senhor. Então, essa situação problemática do texto mostra justamente o seguinte: que os homens importantes, sobretudo os doutores da lei, aqueles que, quem sabe, interpretavam a palavra de Deus ao pé da letra, infelizmente eram fixos, eram quase que amarrados numa tradição equivocada, uma tradição um tanto que entendiam as coisas ao modo dela, e viam Jesus no seu aspecto humano. Esse é o ponto principal do trechinho da palavra de Deus.
Deus. Nós escutamos no final da primeira leitura o que, quem sabe, vocês já escutaram muitas vezes. E às vezes a gente usa esse trecho para motivar a importância da palavra de Deus. Normalmente, quando a gente quer explicar que a palavra de Deus é importante, a gente se utiliza os versículos 16 e 17 da segunda carta a Timóteo, do capítulo 3, que diz justamente isso. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Nós não podemos fazer boas obras por nós mesmos. Podemos. Eu posso fazer grandes obras, mas não obras que tenham valor de eternidade. Posso, Deus me deu inteligência, e posso ser criativo humanamente e produzir tanta coisa. Posso. Agora, a palavra de Deus, veja bem, a palavra de Deus, ela penetra no nosso íntimo e nos transforma, né? Ela nos corrige para o bem, ela nos educa, ela nos argumenta, ela nos ensina. Olha o que Deus realiza em nós através da palavra que Ele nos dirige. E essa mesma palavra, infelizmente, não era bem entendida pelos sábios, pelos doutores, por aqueles que se julgavam os grandes intérpretes, os grandes entendidos da mensagem de Deus. Infelizmente, nós não podemos olhar para Jesus pelo lado humano. É até interessante, né? Humanamente falando, é gostoso, é agradável nós olharmos para Jesus e admirá-lo na sua simpatia, na sua bondade, na sua vontade e interesse de ir ao encontro das pessoas, de realizar coisas boas para os outros, de ir ao encontro do pecador, né? De sair e comer, e jantar, e almoçar na casa de pessoas que, quem sabe, não eram bem vistas. Jesus se mostrava, humanamente falando, uma pessoa extraordinária. Porém, se nós enquadrarmos Jesus na dimensão puramente humana, ele poderá ser até um super-homem, mas não um homem-deus. E nos interessa, sim, estarmos sempre diante de um homem-deus que nos traz a salvação eterna. E só Jesus realiza isso. Não faz muitos anos, um grupo de profissionais liberais do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dentistas, médicos, advogados, engenheiros, profissionais liberais, eles faziam um retiro todo ano, um retiro de uma semana, e escolhiam as pessoas mais famosas do mundo, algum bispo da Europa, algum bispo do Brasil, algum leigo importante que viesse da Europa. Eles falavam inglês, falavam francês, né? Um grupo de homens cultos e intelectuais do Rio Grande do Sul. E cada ano eles escolhiam para o próximo ano, quando acabava o retiro, eles escolhiam um novo pregador para um retiro. E eles discutiam, quem é que vai vir pregar naquele tema X lá no mês de agosto? Eles prepararam. Quem vai pregar o retiro do ano de 2013, por exemplo, né? Aí disse que um dos casais, que as esposas também participavam, né?
disse assim: nós conhecemos uma pessoa aqui em Porto Alegre, né? É um Frei Capuchinho. Mas é um homem muito bom, é um santo homem, e deu todas as coordenadas sobre esse frei. Eles ficaram para discutir, né? A comissão, a direção. E senta, mas como é que é? Vamos pegar alguém de Porto Alegre? Se nós vamos pegar alguém lá de Roma, de Londres, de Nova York, não sei de onde mais, acabaram aceitando. Aí quando chegou um dia do retiro, todo mundo esperando o pregador, chegou o Frei Capuchinho, né? Com a sua batina ainda meio surrada, meio gasta, aquelas batinas marrons, né? Capuz meio sem jeito, meio desajeitado, barbichinha, magrinho, feinho, velhinho. Aí disse que o cabelo dizia assim: mas quem que veio trazer? Eu não estava dizendo, por que traga a pessoa dessa? E o Frei começou a preparar, motivar o retiro, né? O que é que eu vou falar para vocês? Vamos ficar quase uma semana juntos, olha só, né? Aí disse assim: eu rezei muito durante este ano, desde que aceitei o convite de vocês. E rezando, Deus me inspirou a falar para vocês sobre a segunda pergunta do catecismo cristão: por que o homem está na terra? Primeiro é quem é Deus, né? Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Por que o homem está na terra? A resposta é: para conhecer, amar, servir a Deus e com isso obter a vida eterna. Esse é o sentido último do viver de cada um de nós. Porque nós vivemos na terra para conhecer, amar, servir a Deus e com isso ganhar o céu. Isso vale para nós ainda hoje. E o Frei Capuchinho falou uma semana sobre isso. Primeiro, né? O que é existir, depois o que é conhecer a Deus. Imagina como o que tem a falar, né? O que é amar a Deus, o que é servir a Deus, depois o que é a vida eterna. Aí tem um ano, aí tem a vida toda para falar sobre esses temas. E ele falou durante uma semana, os homens inteligentes, né? Aí quando acabou o retiro, todo mundo se levantou, deu uma salva de palma, agradeceram e chegaram até a convidar este homem, de início rejeitado, ao menos sem saber quem era ainda, para pregar o retiro do próximo ano. E eu falei assim: não sei, vamos ver, tem um compromisso, vamos pensar, disse a resposta depois. E o grupo fez uma reunião de avaliação e disse o seguinte: antes de tudo, queremos pedir perdão, porque nós não queríamos que viesse esse pregador. Nós pensávamos em alguém mais importante. Porém, nunca tivemos um retiro tão rico, tão transformador como o deste homem. E agradeceram a quem sugeriu o nome deste homem. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é isso sim. Quando nós colocamos Jesus Cristo na nossa vida como aquele que dá sentido, não é importante homens importantes que nos falem, até porque não vamos falar nunca daquilo que é o mais importante para nós. Não é importante alguém que tem uma projeção social, alguém que tem até uma grande aceitação mundial. Não é isso. Nós não podemos olhar para Jesus como um super-homem, inteligente, brilhante e cheio de qualidades humanas que nos atraem, que nos cativam. Era o que esses homens profissionais, liberais de Porto Alegre, no fundo, queriam. Alguém que tivesse nome, alguém que tivesse projeção
alguém que viesse fazer com que um engenheiro, um advogado, um médico, um dentista conhecesse também mais coisas, além, é claro, de um pouco de espiritualidade. Nós temos que colocar diante de nós sempre Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus.